A paz do Senhor, meus queridos irmãos, meus amigos. E aí, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nesta noite para mais uma das nossas aulas de pneumatologia, nosso curso de teologia livre. E é um prazer muito grande estar com cada um de vocês aqui. Amém? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, está aqui aparecendo aqui embaixo o nosso canal, o sininho, né, para você receber as notificações. E eu quero louvar a Deus aí por sua vida. Você também pode enviar essa transmissão, esta publicação nossa, esse vídeo, para quantas pessoas você quiser. Afinal de contas, informação, aprendizado nunca é demais, não é verdade? Então nós estamos aqui nessa noite, vamos orar, vamos pedir a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas, para a gente continuar aqui com nossa aula. Hoje a gente vai fazer meio que um resumo de tudo que a gente viu até os dias de hoje, uma aula muito interessante para a gente trabalhar hoje. Eu espero que você aprecie bastante em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por Tua graça, Tua misericórdia, muito obrigado por Tua bondade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Obrigado, Deus, por esta aula, por esse curso. Ó Deus, que esta não seja apenas mais uma aula, mais uma matéria, mas que o Senhor possa estar abençoando cada um dos teus servos, cada um dos teus filhos que estão assistindo, que eles possam, ó Deus, tirar o melhor proveito, ó Deus, aprender mais e mais de Ti, como é especial, como é maravilhoso estar contigo, saber que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, o Consolador, aquele que opera milagres em nossos corações. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois é, a gente tem que lembrar que esta aula, surgiu com o objetivo de aprimoramento, aprimorar a sua vida cristã, aprimorar os seus conhecimentos, aprimorar a sua caminhada com o Senhor, você ter mais interesse de aprender da palavra de Deus, os propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Então, como eu disse, a gente vai fazer aqui um resumão hoje, para a gente depois entrar em temas mais interessantes na próxima aula em diante. Mas, pensando aqui na introdução, a palavra pneumatologia, nós já vimos que é uma parte da teologia sistemática e faz um estudo direto do Espírito Santo, que Jesus chama de Consolador, e também a pneumatologia é conhecida como paraclitologia, O paráclito é o consolador, é uma palavra que a gente já definiu aqui. Na etimologia da palavra, essa palavra pneumatologia ela é composta por duas palavras gregas. Vem de pneuma, que é o vento, o espírito, o tratado, e logia, que significa um tratado ou estudo. Então, pneumatologia significa o estudo do Espírito Santo, tá certo? Então, é a gente aprofundar nesse conhecimento. É óbvio que a gente não vai ter todo o aprofundamento, a gente sabe o que a Bíblia nos revelou. A Bíblia nos fala lá em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas, elas estão ainda guardadas para o Senhor. Conversava ontem com uma pessoa e a gente falando sobre personagens da Bíblia, E eu disse assim, olha, eu tenho plena convicção de que quando a gente chegar lá no céu, de que Deus vai mostrar para a gente detalhes do que aconteceu. Então, por exemplo, como foi que Daniel entrou naquela cova dos leões, eu acredito que Deus vai mostrar essas coisas para nós. O povo passando no Mar Vermelho, situações assim que a gente vê na palavra de Deus. Então, existem coisas, existem situações que Deus guardou, reservou para Ele. Deus reservou para Ele. E a gente precisa ter esse conhecimento, de que isso está reservado e que Deus está aí agindo ainda, Agora falando aqui, por exemplo, no Antigo Testamento, vamos ler esse texto. Vamos abrir aí as nossas Bíblias. Eu vou usar aqui meu celular. Convido você aí a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 25. Aqui vai dizer que o Espírito de Deus
ele vinha esporadicamente. Ou seja, o homem no Antigo Testamento, nós já falamos isso aqui, ele não tinha o Espírito Santo como nós temos nos dias de hoje, em habitação no nosso coração, em nossas vidas, né? O texto diz assim: e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Aqui está falando de Sansão, não é? E aí diz que o Espírito de Deus começou a agir nele. Deixa eu ver uma outra versão aqui. Eu estou usando a nova versão internacional, atualizada, que é uma versão mais conhecida nossa. Diz, e o Espírito de Deus começou a agir nele. Também fala de agir, não é? Eu quero ver aqui na versão, na Viva, que é uma versão bem interessante, o Espírito de Deus começou a agir nele também. Então, todas essas passagens aqui estão dizendo que Deus está agindo na vida daquele homem a partir daquele momento, né? A partir de quando ele estava ali em Maanedã. Então, no Antigo Testamento, a gente vai encontrar esta situação aqui do Espírito Santo de Deus agindo esporadicamente. A gente vai perceber que no Novo Testamento, em Atos 4, conforme está aí na tela, não é? O que vai acontecer? O Espírito agora vem sobre eles como um vento impetuoso, entra naquela sala, e a Bíblia diz que eles viram línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. Vamos ler esse texto? É importante, não é? A gente ler esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Eu estou usando a versão transformadora. Observe que aqui diz todos, porque, na verdade, lá no Antigo Testamento, nós já vimos isso numa aula anterior, havia uma classe privilegiada para receber a presença do Espírito Santo, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas, né? Então, nesse caso de Sansão aqui, ele representava um juiz, era alguém que era tido como um profeta de Deus naquele momento, era alguém que estava sendo usado por Deus para trazer uma libertação ao povo de Israel. Então, aqui em Atos dos Apóstolos, agora, essa vida do Espírito de Deus passa a ser uma constante na vida de todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso é muito importante, não é? Agora, falar um pouco sobre a deidade, não é? A deidade do Espírito Santo. A onisciência do Espírito Santo, Ananias e Safira. Quando Pedro, aqui também em Atos capítulo 5, não é? Diz que Pedro diz assim, no versículo 3, ele diz: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Então, a onisciência tem o conhecimento de todas as coisas. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, aquele que foi enviado por Deus, tendo o conhecimento desta palavra de Deus aí, trazendo esta orientação para os apóstolos. Interessante, o Espírito de Deus já sabia o que estava acontecendo com Ananias, e ele então traz esta informação para o apóstolo Pedro, que automaticamente traz essa revelação para a igreja e para os irmãos, não é? Onipotência, vamos abrir aí Romanos, capítulo de número 15, versículo 19. Eu deveria ter pedido para a gente botar na tela os textos, mas isso aqui, em parte, é exatamente proposital para que você, afinal de contas, você está estudando a Bíblia, você está estudando aqui um texto, você está estudando uma aula de teologia, então é importante que você esteja com a Bíblia, seja no seu celular, ou num tablet, ou a Bíblia realmente que você utiliza de papel, não é? Para que você possa estar utilizando. Então aqui diz assim, Romanos 15, 19, convencendo-os pelo poder de sinais e maravilhas e pelo
poder do Espírito de Deus. Assim apresentei plenamente as boas novas de Cristo, desde Jerusalém até o Ilírico. Então Paulo está dizendo aqui para os irmãos que ele fez todas estas maravilhas e todo esse poder, pelo poder do Espírito Santo de Deus. As obras que ele fazia eram obras do Espírito Santo. Nós estamos com a nossa live de oração todos os dias às 22 horas. E muitos irmãos estão fazendo lá os seus pedidos, né? Então a gente tem visto o poder de Deus agindo, né? O poder do Espírito Santo. Não o nosso poder, mas o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está agindo de uma forma maravilhosa. Então a gente viu pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo transformadas, pessoas que estão sendo libertas, através do poder, meu poder? Não. Através do seu poder? Também não. Através do poder do Espírito Santo, que ele tem todo o poder. Ele é Deus, né? Ele é Deus, então ele tem todo o poder. A onisciência também do Espírito Santo, a gente vê lá no Salmo 139, é um salmo que Davi escreveu, trazendo aí essa informação tão precisa, né, para a gente aqui, a partir do versículo 7, ele diz assim: é impossível escapar do teu Espírito, não há como fugir da tua presença. Então ele está em todos os lugares. Se eu subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará, a tua força me susterá. Então Davi está declarando aqui que o Espírito de Deus está presente em qualquer lugar, em qualquer situação, seja no planeta Terra, que naquela época eles não tinham ainda essa visão de viagens extragalácticas, né? Vamos dizer assim, ou extraplanetárias, não é? Que a gente nunca saiu da nossa galáxia, não é? Só nas ficções científicas aí, não é? Com Star Trek, essa turma toda. Mas mesmo alguém que pisou lá, Neil Armstrong e outros astronautas que pisaram no solo lunar, por exemplo, o Espírito de Deus está presente. Ele está presente em qualquer lugar, não é? Tanto no céu quanto no universo, que a gente chama de segundo céu, e a nossa atmosfera, nossa Terra aqui é o primeiro céu, e também ele está também no inferno. Aí você diz assim, mas Deus está no inferno? Calma. O que está no inferno não é Deus personificado, mas a justiça de Deus agindo na vida daqueles pecadores que, infelizmente, não o reconheceram como Senhor e como Salvador. Infelizmente, não é? Às vezes a gente chora por um parente, por uma pessoa que parte e que não teve esse momento de se encontrar, de fazer esse encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Não é de pedir, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, meu Salvador, e aí isso tudo traz aí uma série de dificuldades, né? Agora, vamos pensar sobre a personalidade. Nós identificamos o Espírito Santo como uma pessoa. Então eu vou falar aqui de 8 aspectos que está aí na tela, né? E como pessoa, ele vai se manifestar e ele tem qualidades aqui para a gente poder trabalhar. Então vamos lá. A primeira, né? O Espírito Santo, ele pensa. Então, ele é aquele que examina os corações, é o texto de Romanos, esse texto já está aí na tela, né? Sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos só confirmar aqui o texto de Romanos, capítulo 8, no versículo de número 27. Vamos só confirmar esse texto aqui, né? E o Pai que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, porque o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Então o Espírito Santo pensa, ele age, não é? Olha a segunda parte aí, o Espírito Santo tem vontade própria, não é? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. A gente vai até lá no final da nossa aula falar um pouquinho sobre dons espirituais, é um assunto muito interessante, que a gente não vai adentrar com muita força hoje, mas a gente vai já dar uma pincelada, como eu disse, não é? E aí o texto de 1 Coríntios diz assim, capítulo 12 e 11,
Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Então, o Espírito de Deus tem vontade própria. E aí você diz assim, mas como é que eu vou entender essa vontade do Espírito? Como é que eu vou saber? Como é que essas coisas vão acontecer? É exatamente nesse momento que nós precisamos discernir do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai fazer o quê? Uma sondagem dentro do nosso coração. O Espírito Santo vai sondar o meu coração, vai sondar o seu coração. E ele que vai saber se nós temos essa capacidade, essa certeza, essa confiança ou não de receber uma dádiva, um dom, uma palavra, uma missão, qualquer coisa, ele vai saber, porque ele sonda o nosso coração. Está dando para você compreender isso? Não é? Vamos aqui ao terceiro, né? O Espírito Santo se entristece ou sente tristeza, não é? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. É o texto de Efésios 4:30. Como é que o Espírito Santo de Deus se entristece? A partir do momento que nós pecamos deliberadamente, que a gente sabe que não deve fazer determinadas coisas, a gente vai lá e faz, que a gente age de uma maneira e a gente está pensando em outra. Então tudo isso é complexo, tudo isso é complicado e a gente precisa ter muito cuidado em relação a toda esta situação que a gente está vivendo. Então o Espírito Santo se entristece? Com certeza. Assim como eu me entristeço às vezes com alguma pessoa, com um irmão aqui da igreja, ou com uma atitude de um filho, com a minha esposa, ou com alguém que está aqui do meu lado, às vezes a gente entristece com alguma situação, o Espírito Santo de Deus vai se entristecer também com as nossas atitudes e com as nossas formas de falar, de agir, de pensar, tudo isso. E é muito séria essa situação, não é? Aqui, ó, o Espírito Santo intercede, não é? E não só ela, mas nós também que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós, como nós vimos aqui no texto que nós lemos antes, não é? Romanos capítulo 8, versículo 23, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nosso direito de adoção. É o mesmo texto que ali está em outra versão, não é? Então, o Espírito, ele clama a Deus por nós. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele se tornou nosso amigo, não é? Ele é Deus, mora dentro de nós, habita dentro de nós, mas ele é nosso amigo, ele é nosso Deus, e ele quer o nosso melhor, ele quer a nossa atitude, ele quer a nossa vivência, ele quer que a gente dê o nosso melhor para ele. Você entende isso? Amém? Ele quer o nosso melhor, não é? O Espírito Santo também vai nos ensinar. João, escrevendo lá no capítulo 14, verso 26, não é? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus está dizendo, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Olha que coisa interessante. Jesus está aplicando esta mensagem, está trazendo esta palavra aos nossos corações. Eu e você, nós precisamos entender que Jesus está sempre no controle de todas as coisas e que Ele vai nos ensinar, Ele vai nos orientar. Tem um texto muito bonito lá em Jeremias que diz que Ele vai estar soprando em nossos ouvidos em qual direção nós devemos seguir, se para a direita ou se para a esquerda. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, nós temos que ter uma sensibilidade extrema do Espírito Santo de Deus em nossos corações, não é verdade? Você há de convir comigo que não é simplesmente chegar e a gente está vivendo aí. Outro dia um irmão falou algo que eu achei muito interessante, um irmão que desejou passar uns momentos assim, reclusos, na presença de Deus, e aí depois que ele fez isso, eu perguntei, não é para ele, e aí, como é que foi? Ele disse, não, eu não posso esperar. Eu achei interessante essa resposta. Eu não posso esperar que o Espírito Santo, que Deus já me dê uma resposta imediata, se eu passei tanto tempo
assim meio que afastado. Deu para entender? Eu não estava buscando com tanta intensidade do Senhor. Aí de repente eu penso que um dia só eu resolvo agora, amanhã eu vou jejuar. Aí você chega aqui, amanhã estou jejuando o dia todo, estou em oração, pronto. E agora Deus vai ter que me responder tudo que eu quero, porque simplesmente eu estou jejuando naquele dia. Não é assim que funciona. Não é? O Espírito de Deus, ele precisa nos conhecer melhor, nos levar a águas mais profundas. Lembra do texto lá de Ezequiel, né? A água primeiro nos tornozelos, depois nos joelhos, depois águas nos lombos, depois vai ficando profundos. É uma caminhada. Viver com o Espírito Santo de Deus é uma caminhada. É você, cada dia você está aprofundando nesse propósito e nesse projeto de Deus aí, não é? Vamos para frente. O Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo 2, verso 7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então o Espírito de Deus está dizendo. Interessante, porque estas cartas aí que nós estamos vendo de Apocalipse, estas cartas não foi o apóstolo João que escreveu, não. Quem escreveu essas cartas, João só foi um escriba. Na verdade, foi o próprio Jesus quem ditou para João. Ele disse assim: João, eu vou escrever as cartas às igrejas e você vai montar aí. E João foi escrevendo, e João foi trabalhando, né? E aí aqui no capítulo 2, para a primeira igreja que ele está escrevendo, né? Ele diz lá: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, porque o Espírito de Deus está falando. Eu sou de um tempo, irmãos, eu nasci e me criei em uma igreja tradicional, né? No início da minha caminhada. Depois eu fiquei um período em uma outra igreja também de linha tradicional. E quando eu conheci o Espírito Santo assim mais profundamente, eu fui batizado no Espírito Santo em Porto Alegre. Eu estava em Porto Alegre, passando uma temporada com um grupo lá, cantando em algumas igrejas, e naquele período Deus me concedeu aí, eu estava passando um momento muito difícil, e eu fui batizado no Espírito Santo lá em Porto Alegre. E eu voltei para a Vitória da Conquista, né? Já me preparando para me casar, foi em 91, voltei, eu e Rubi, a gente já estava se preparando, se organizando, tanto que nós casamos logo no início de 92, em março, né? E aí eu fui para uma igreja, agora, da nossa convenção até, a Igreja Batista Getsemane, na época, e eu me lembro que naquele período, quando nós estávamos naqueles cultos, muito presente a unção do Espírito Santo de Deus, e que alguém recebia uma palavra de Deus, a igreja estava toda glorificando, adorando, cheia do Espírito mesmo naquele momento, era algo assim extraordinário. Mas no momento em que alguém recebia uma palavra de Deus, era incrível, não precisava o pastor pedir silêncio, todo mundo ficava em silêncio, ouvindo aquele recado que aquela pessoa estava dando. Muitas vezes eu presenciei isso, alguém que falava em línguas e outra pessoa se levantava e interpretava. Aconteceu isso comigo no momento do meu batismo no Espírito Santo, pastor João Carlos Marques, lá na Igreja Batista Filadélfia, lá em Porto Alegre. Interessante que agora, há poucos anos atrás, o pastor Fernando Espíndola, que é o presidente atual da nossa Ormiban, da Ordem de Ministros Evangélicos Batistas Nacionais, ele é de lá de Porto Alegre. E quando eu falei que eu tinha sido batizado, ele disse, lá em Porto Alegre, no Espírito Santo, na igreja de Filadélfia, ele disse, é na igreja do meu pai, é lá onde eu congrego. Olha que coincidência, né? Ele, hoje, o presidente da Ordem, e a gente estava conversando exatamente sobre esse tema, sobre esse assunto. E eu me lembro que naquele dia, o pastor que pregava, não me lembro o nome do pastor que pregava, ele era de Ijuí, lá no extremo oeste, lá do Rio Grande do Sul, não é? Ele falou assim, olha, Deus tem algo na vida desse rapaz. O pastor João Carlos veio, ele falava em línguas e o pastor interpretava, assim, uma coisa muito dinâmica. Naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. Nós precisamos ter
esta sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus falar. O problema é que hoje a gente fala tanto, a gente fala, e muitas vezes, até nas nossas orações, a gente vai orar, não é? Quando a gente está lá na casa de oração, por que é tão gostoso a gente chegar ali na casa de oração? Porque você passa um tempo e aí tem um momento que você aquieta o seu coração, você se aquieta e de repente você ouve o Espírito de Deus vindo ao seu coração e falando contigo. Então o Espírito Santo de Deus fala, não é? Ele fala mesmo. O Espírito de Deus comanda também. Olha aí o texto de Atos 16, 6 e 7, não é? E passando pela Frígia e pelas províncias da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu, não é? Eu sempre achei interessante esse texto. Alguém talvez perguntaria, né? Como é que o Espírito Santo proíbe alguém de pregar a palavra de Deus? Proíbe a pessoa de ser um anunciador da palavra. É porque o Espírito de Deus, ele conhece as necessidades dos corações e muitas vezes, é como eu disse, se a gente tem uma sensibilidade, se nós estamos aqui ouvindo a voz do Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus está falando, se ele está agindo no nosso coração, nós teremos que ter esta sensibilidade de saber onde falar e onde não falar. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu me lembro que uma certa feita eu fui orar por uma pessoa, não é? E na hora que eu orei por aquela pessoa, Deus me deu uma palavra muito forte, mas muito forte mesmo, para aquela pessoa. Uma palavra inclusive de morte, que aquela pessoa iria morrer. Imagine. Se fosse outro, já ia logo olhar para aquela pessoa e dizer assim: eita, você vai morrer, arruma tua casa, fazer igual o profeta. Mas naquele momento o Espírito Santo falou comigo, sabe o quê? Não fale para ela. E eu simplesmente disse, conversei, e eu falei em outras palavras, falei: minha querida, era uma irmã, não é? Você precisa organizar sua vida, esteja na presença de Deus, Deus é fiel, Ele tem o melhor, e falei um monte de coisa, conversei, isso tem muitos anos. E ela disse amém, pastor, e tudo, e aí de repente, poucos meses depois, aquela irmã partiu para a eternidade. E naquele dia ela teve a oportunidade de reorganizar a vida dela, de se reconciliar com o Senhor, de estar na presença de Deus. Então nós precisamos entender os comandos do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está dizendo para nós. Fale, não fale. Eu me lembrei aqui do fato de lá da outra igreja, quando eu era pastor da Igreja da Graça, que a gente quis na época, a igreja estava crescendo muito, a igreja apertada, pequena, não cabia mais as pessoas, e a gente queria ir para um local maior. E eu me lembro que um dia sentado ali na Praça Gerson Salles, eu vi aquele espaço lá onde a igreja começou ali, né? Durante 4 anos e meio nós ficamos ali. E alguém me falou assim: esse espaço aí é um espaço que o governo, o supermercado que era lá, o Superlá, entregou para o governo e tal. E na hora eu senti, eu estava numa vigília de oração. E eu estava lá comendo. Saí, fui lá comer alguma coisa, isso já era mais de meia-noite. E eu estava lá, sentei ali, comendo. E a pessoa falou aquilo, o Espírito de Deus veio como uma flecha no meu coração. Mas logo em seguida, o Espírito Santo falou comigo, sabe o quê? Não fale com ninguém. E agora? Eu, do jeito que eu sou, conversador, e gosto de contar, e falar as coisas, e de agir, e de isso e daquilo e tal. E agora, para falar, como é que eu ia fazer? Fiquei, em silêncio. Porque se o Espírito Santo falou para mim que eu não podia falar. E aquilo foi me dando uma angústia, né? Porque eu queria a todo custo falar e tal, mas eu segurei. Até, acho que uns 2 meses depois, ou 3, que aconteceram várias situações, um dia, de repente, o Espírito Santo falou comigo assim, fale com fulano. Aí eu chamei, que alívio, né? Poder compartilhar. E deu tudo certo naquele momento, foi um momento de nascimento da igreja, e aí veio, e muita coisa aconteceu. Um dia eu ainda vou gravar, diz o pastor Nivaldo, que é para a gente fazer um filme, né? Como uma história da Igreja Batista da Paz, que são tantas coisas, a gente pode até fazer entrevistas com os irmãos e tal, vai ficar muito legal, né? Mas imagine você, tudo isso
Por quê? Porque eu ouvi o comando do Espírito Santo. Os apóstolos, eles obedeceram o comando de Deus. Eles obedeceram, eles disseram, olha, não vá para a Frígia, não vá para a Galácia, né? Vocês não devem levar aí a mensagem na Ásia. E eles chegaram lá e Deus não permitiu que eles pregassem. Então isso é muito importante, a gente tem que ter muito cuidado. Não é? Outra coisa muito séria, que a gente já tocou aqui nesse assunto, é poder blasfemar contra o Espírito Santo, né? Mateus 12:31, Jesus dizendo, portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E esse aí é um dos grandes problemas das pessoas não desejarem conhecer mais do Espírito Santo, porque fala assim, vai que eu blasfemo, que eu falo alguma coisa, que eu diga isso, que eu diga aquilo outro. Há pouco tempo atrás, houve aí uma companhia aí aqui no Brasil, de uma turma aí que andou fazendo uns filmes aí, blasfemando de Jesus, blasfemando de Deus. Aí o que eu fiz? Eu particularmente, né? Eu nem assistia, e agora muito menos, eu nem assisto mais nada dessa turma. Então, quando eu vejo o nome lá daquele negócio, eu simplesmente, ou eu troco de canal, ou eu desligo, ou eu não quero nem saber, ou se eu estou no YouTube, eu não assisto, né? Até os atores que fizeram naqueles filmes, eu deixei de lado, se eles vão fazer alguma coisa. Por quê? Porque eles foram contra a nossa fé, nossos princípios, nossos valores, de tudo, né? Aí alguém, mas eles são livres para fazer o que quiser. Pois é, mas eles vão marcar com as consequências, não é? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você saber que é o Espírito Santo que está agindo. Eu sei que é algo de Deus, eu sei que é algo do Espírito Santo, eu sei que é algo que Deus está falando através do próprio Espírito Santo e eu simplesmente ignoro. E eu simplesmente agora falo, não aceito, não quero nem saber e pronto, acabou. Está entendendo como é que a coisa é séria? É muito complicado, então é muito difícil, mas vamos manter o nosso cuidado. E a Bíblia também diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, às vezes, a gente praticou coisas lá no passado da nossa vida que a gente não tinha conhecimento de como é que funcionava. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Amém? Então, essa foi a parte da personalidade. Vamos ver os nomes, né? Eu acho tão bonito também os nomes aqui do Espírito Santo. Vamos lá. Espírito de Deus de Yahvé. Então aqui a gente vai lá para o Antigo Testamento, em Gênesis 1:2, né? E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito de Yahvé, que é o Espírito Santo que está movendo sobre a face do abismo, das águas, não é? Alguns teólogos vão afirmar que é como se fosse a ideia que se tem, né? Uma ideia, não é? De que é como se fosse uma galinha que choca os ovos, que está ali chocando. Isso aqui é só uma ideia, não é que ninguém está comparando o Espírito Santo aqui a uma galinha, não é isso. Mas é uma ideia. Ele estava sobre a face do abismo, né? E a terra era sem forma e vazia. Há uma outra tradução, e não vou entrar também nesse mérito aqui, que a terra tornou-se sem forma e vazia depois do acontecimento de Lúcifer e dos seus anjos, quando eles foram expulsos do céu, e aí houve toda uma situação aí, que a gente não vai entrar aqui nesse mérito, então isso é coisa mais profunda teologicamente falando, mas se você quiser pesquisar, fique à vontade, né? Só não pode pirar o cabeção, né? Tem gente que vai pesquisar tanta coisa que acaba pirando e acaba ficando aí cheio de dificuldade na cabeça, né? Mas vamos lá. Segundo o nome de Deus, o Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe que aqui o apóstolo Paulo, ele cita o Espírito 3 vezes e com 3 formas distintas, né? Ele fala... estais na carne, mas não no Espírito, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus que habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo. Então aqui, se a gente parar para pensar, nós estamos vendo aqui as 3 pessoas. Então ele está falando do Espírito,
Ele está falando do Espírito de Deus e de Cristo. Ele está citando as 3 pessoas aqui, ó, dentro desse versículo. Está entendendo? E o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Vamos para outro. O fruto de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Cheios de frutos de justiça. Filipenses 1:11. A gente vai ver que o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, não é? Amor, paz, longanimidade, benignidade, temperança, fé, domínio próprio, tudo isso são os frutos aí, é o fruto do Espírito Santo. Então, frutos de justiça. Vamos para outro nome, Espírito da vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Então, esta lei do Espírito daí, o Espírito da vida, Espírito que dá vida, não é? Até porque o nome pneuma vem de ar. E quando Deus, a Bíblia diz que Deus soprou o ruach, o sopro, que coisa maravilhosa. Eu quero assistir isso aí de camarote lá no céu, quando eu estiver lá. O Senhor, me mostra aí como é que foi que o Senhor fez lá. E Deus montando Adão, preparando, fazendo tudo. E daqui a pouco Deus chega perto de Adão e Deus soprando. E o Espírito de Deus trazendo vida para o homem. Outro dia eu estava assistindo no Discovery, os caras dizendo que os extraterrestres, que nós viemos, na verdade, de outro planeta, que nós viemos de outro planeta, não é? Nós viemos, porque nenhum corpo de nenhuma pessoa aqui, nenhum animal aqui do planeta Terra tem a similaridade do corpo do homem, que a gente tem isso, tem aquilo, que a gente veio de outro planeta, que nós somos não sei o quê. Eu falei, mas é difícil, viu? É como diz o Adalto Lourenço, diz que é mais fácil você acreditar na criação de Deus do que você criar no evolucionismo que está aí cheio de falhas, cheio de problemas, mas as pessoas teimam, né? Por quê? Porque está escrito lá em Romanos, né, que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. Isso é complicado demais. Mas o Espírito da vida. Vamos para frente, não é? O Espírito da adoção de filhos. Eu amo esse versículo, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas receberdes, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então o Espírito de Deus que nos acolheu, o Deus que nos acolheu, Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós não éramos nem povo, nós não éramos nada, não éramos nem pessoas assim distintas, e Deus nos trouxe, e Deus nos transformou, e nos adotou como filhos. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é tremendo, não é? Vamos outro aqui, não é? O Espírito da graça. Hebreus 10, 29. De qual maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aqui é o texto que ele fala lá sobre blasfêmia do Espírito Santo, e ele está falando aqui, olha, cuidado, não é para alguém não ser julgado merecedor de ser pisado pelo Filho de Deus, porque profana o sangue da aliança, que foi santificado, e ainda faz um agravo ao Espírito da graça. Ou seja, fazer um agravo é falar mal, não respeitar a vontade de Deus, é agir de qualquer maneira, é fazer algo que está fora dos princípios de Deus para o seu coração. Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. O Espírito da graça, o nome de Deus, não é? O nome do Espírito Santo, né? O Espírito da glória. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, ou seja, pelo nome de Jesus, nós passamos por flagelos, passamos por dificuldades, por várias situações. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. 1 de Pedro 4, 14. Então Pedro está dizendo aqui que às vezes nós somos rechaçados pelas pessoas, menosprezados pelas pessoas, mas ele está dizendo que em nós repousa o Espírito da glória. E Pedro, ele tinha toda a capacidade de falar isso, porque ele estava lá no cenáculo no dia que ele foi cheio, já pensou?
É igual João. João, eu acho bonito quando João, o irmão de Jesus, ele diz lá na sua epístola, ele diz assim, aquele que vimos e aquele que tocamos. Imagine, não, eu toquei, não é? Alguém chega para mim, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ir a Washington, a capital dos Estados Unidos, DC, né? Então, você passa lá na frente da Casa Branca, White House. Então, você passa na frente do Capitólio. É uma coisa você dizer assim, eu estava lá, eu vi. Foi na época do presidente George W. Bush, né? Eu vi o George W. Bush saindo, aqueles caras correndo ali do lado da limusine, passando para um lado, tarará. E aí, outra coisa, você fala assim, pois eu bati um papo, conversei com ele, toquei nele, não é? Imagina, isso aí é uma coisa muito séria, é uma coisa que a gente precisa ter essa dimensão da palavra de Deus, não é? Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui, Cristo, o nome de Cristo, nós somos, pelo nome dele nós somos vituperados, mas em nós repousa o Espírito da glória. Você parou para pensar como isso é importante? O Espírito da glória de Deus repousar sobre a sua vida? Agora me diga uma coisa, vamos pensar aqui em uma figura que a gente vai ver daqui a pouco de novo. A figura do Espírito Santo como a pomba. Você já viu algum animal, algum pássaro, ele pousar em alguém que está agitado, que está querendo... Ele vai se assustar, é ou não é verdade? Um animal, por mais que ele conheça, ele pousa em alguém que transmite paz, tranquilidade e que ele tenha confiança para a vida daquela pessoa. Não é? Agora, já pensou, você está vivendo essa vida agitada, aflito, angustiado, correndo para lá, correndo para cá. Como é que o Espírito de Deus vai habitar, vai repousar, vai fazer na sua vida alguma coisa diferente? A gente precisa só casar as ideias, não é? Isso aqui é sério, não é? Agora nós vamos falar sobre os símbolos, não é? E aí a gente tem aqui, a gente já viu tudo isso, eu só estou reprisando e trazendo outras informações. O vento, a palavra hebraica ruach, pode significar sopro, espírito ou vento. Eu acabei de falar sobre o ruach há poucos instantes, né? O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Espírito de Deus, comparado a esse vento, a esse sopro, a este Espírito de Deus tão maravilhoso que está nas nossas vidas, né? O Espírito flui na palavra como águas vivas, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o Espírito é comparado a águas vivas. Você já teve o prazer de ver uma nascente de água? Eu já tive, né? É lindo demais. A água ali por dentro daquela terra, a terra vai... Parece que a terra tem vida, né? Ela vai brotando e aí junta essa com aquela, com outra. Daqui a pouco um riachinho vai crescendo, daqui a pouco um vai inundando o outro, daqui a pouco... Olha o rio gigantesco, né? Então o Espírito de Deus é comparado a água viva, né? O aspecto purificador do fogo, Atos 2:3, nós lemos Atos 2:4 há poucos instantes, foram vistas por eles línguas repetidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, cada um dos 120 que estavam naquele cenáculo receberam uma língua de fogo. Na verdade, o autor aqui quis dizer uma língua, uma chama de fogo, uma flame, né? Um flame de fogo ali na cabeça de cada um. E isso é algo tremendo, algo muito especial, porque o fogo purifica, o fogo queima, arde, o fogo traz, queima os nossos pecados e nos purifica e nos transforma segundo o seu querer e a sua palavra. Amém? O óleo. Esse está bem pequenininho aí, pastor Nivaldo vai crescer aí, não é? E disse-me, que vês? E eu disse, olho e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, como as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor, o que é isso?
Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabes tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então, Zacarias, capítulo 4, teve essa visão tremenda deste castiçal, todo de ouro, um vaso de azeite, e no final ele pergunta: o que é isso? E aí ele diz: olha, é o meu espírito. Então, o Espírito de Deus comparado aí ao óleo. Então, é muito importante a gente ter o óleo aí. Ah, o texto ia crescer, pastor, e eu... Mas tudo bem, não tem problema não, né? A gente já leu todo o texto aqui, não é? A pomba lembra do batismo de Jesus, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Na verdade, meus irmãos, a pomba, ela é uma ideia, ou ela traz a ideia, um símbolo, não é? De paz, de pureza, de tranquilidade. Então, o Espírito de Deus age nas nossas vidas dessa forma, não é? Como pomba. O selo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Eu acho interessantíssimo isso aqui, e eu quero contar uma experiência. Já contei essa experiência algumas vezes. Eu ganhei uma certa feita um DVD, foi até do apóstolo Coroiola, lá de Palmas de Tocantins, e ele trouxe essa mensagem muito interessante desse DVD, não é? E ele conta que uma senhora, uma jovem na época, nasceu e ela foi consagrada ao Senhor. Olha a importância da consagração. E a criança foi consagrada com óleo lá na época do seu nascimento. Quando ela cresceu, foi para a universidade, ela acabou se desviando dos caminhos de Deus. E um dia ela estava grávida e ela foi em uma reunião que algumas pessoas chamaram ela, que haveria ali, que desceria em determinado momento um espírito maligno, alguma coisa que estaria ali, e ela foi. Ela estava totalmente afastada dos caminhos de Deus e foi. E quando ela chegou lá, teve um primeiro momento, um ritual inicial, e depois o pessoal disse assim: olha, agora vocês vão embora porque a partir de meia-noite vem um aí que é muito violento e tal. E ela grávida já, acho que de 6, 7 meses. E ela disse: não, eu quero ficar, e ela acabou ficando lá naquele momento, né? E quando aquele espírito desceu, ele chegou perto daquela mulher, incorporado obviamente por outra pessoa, e ele perguntou para ela: o que você está fazendo aqui? Ela disse: eu que vim aqui para receber uma bênção, um passe, né, seu aí. E ele diz assim: mas eu não posso fazer isso, porque você é selada. Olha quantos anos aquela mulher tinha sido selada, mas aí aquela mulher abre a boca em uma asneira terrível, e ela diz assim: então toca no meu filho. E o demônio, então, naquele momento tocou. Meus queridos, ela conta em lágrimas. Eu tinha esse DVD até pouco tempo, depois eu não sei onde é que eu coloquei, mas é fácil da gente até conseguir esse testemunho dessa mulher, não é? Deve estar hoje na internet. E ela conta em lágrimas que o filho dela nasceu com inúmeros problemas de saúde. E ela hoje já fez um monte de coisa. Hoje ela é uma pastora lá do ministério do apóstolo Coroiola, e ela já fez inúmeras quebras de maldição, de tudo, mas as sequelas ficaram. Às vezes a gente não tem ideia e dimensão, mas o mundo espiritual, ele vê o selo de Cristo no seu coração, ele vê que você é uma pessoa que foi selada pelo Espírito Santo de Deus, que foi guardado pelo Espírito Santo de Deus. Então esses são os símbolos do Espírito Santo. Vai agora para a questão do batismo do Espírito Santo, mas eu vou passar aqui vapt-vupt, porque eu não quero adentrar aqui com detalhes, não é? Aqui é qual mesmo? A obra, faltou a obra. Então antes da obra lá, a gente vai para a questão da obra do Espírito Santo, antes do batismo, né? O Espírito Santo nos convence do pecado, tá aí os textos de João. É bom até que você copie esses textos e guarde isso, anote isso aí. Né? Ele nos faz membros do corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Ele nos dá um novo nascimento, lembra da conversa de Jesus lá com Nicodemos, né? Capítulo 3. Nós nos tornamos co-participantes da natureza divina, foi o que a gente leu o texto há poucos instantes lá de Pedro, né? 2 de Pedro 1,4. Não é?
O Espírito Santo é o agente da nossa santificação, é Ele que vai nos santificar, é Ele que vai nos purificar, é Ele que vai nos levar a uma dimensão de santificação. O Espírito passa a habitar em mim e em você, Ele vai testificar que nós somos filhos de Deus, como nós já vimos, intercede por nós quando clamamos a Deus, também já vimos esses versículos aqui hoje. Ele produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que é o fruto, que a gente falou também, e Ele vai nos convencer do pecado. Amém? Então estas são as obras que a gente viu aqui, ó, a obra do Espírito Santo, todos esses aspectos que a gente viu aqui, não é? Agora, eu não vou entrar muito aqui no batismo do Espírito Santo, e esse texto, eu estou até usando esse slide aqui, eu peguei esse slide aqui de uma pessoa da Assembleia de Deus, porque eu quis trazer essa informação. Porque na Assembleia eles falam que é uma experiência espiritual que ocorre junto com a regeneração, sendo acompanhada da evidência física, falando em línguas. Não é? E de acordo com a declaração das Assembleias de Deus, a evidência inicial desse batismo é o falar de línguas, mas somente uma evidência inicial, pois é a evidência contínua da presença especial do Espírito, que é a geração do fruto. Mas eu quero dizer para você que nós, batistas nacionais, nós cremos de uma outra maneira. Você é salvo em Cristo Jesus, você recebe o Espírito de Deus em sua vida, isso aí é notório, você é selado, e agora você vai buscar com zelo esse batismo do Espírito Santo. Você vai buscar com zelo esta unção de Deus na sua vida. Então eu quis trazer aqui como para a gente ver aqui as visões de cada um, não é? E também essa questão de ser batizado do Espírito Santo e que tem que falar em línguas. Nós já estudamos isso em outros momentos, e nem sempre a pessoa que é batizada do Espírito Santo tem que obrigatoriamente falar em línguas. A pessoa pode ter outros dons e não falar em línguas. Tá certo? Isso não é... A gente não pode fechar essa ideia do Espírito Santo numa caixinha, não. É assim e pronto, acabou. Não é por aí não. Tá certo? Então a gente precisa ter essa definição aí muito clara, né? Os dons, a gente já está quase terminando, né? Os dons espirituais. Uma das maneiras do Espírito Santo se manifestar é através de uma variedade de dons espirituais concedidos aos crentes. 1 Coríntios, no capítulo 12 e depois no capítulo 14, o apóstolo Paulo vai trazer assim todo um processo para a gente entender acerca dos dons espirituais. E só lembrando você, antes que eu vá mais à frente, nós vamos ter uma aula específica depois falando sobre o batismo no Espírito Santo e sobre o dom, e sobre dons espirituais. A gente só está aqui pincelando, né? Então, os nove dons estão divididos em 3 classes distintas. Então, vamos lá. Primeiro, dom de revelação, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. Então, eu tenho essa primeira, que é o dom de revelação. A gente pensa que dom de revelação é só aquele que o pastor chega lá para orar pela pessoa e o pastor, Deus está me mostrando isso, falando aquilo, etc, etc com você. Mas não é assim não. O dom da revelação é o dom da palavra de sabedoria, e não é uma palavra comum não, viu? É alguém que realmente tem uma palavra em momentos que você está vivendo, assim, um momento, e alguém que chega com a palavra de Deus e diz assim, faça assim que a coisa vai dar certo. E você segue e a coisa funciona. O dom da palavra do conhecimento e o dom do discernimento de espíritos. Esse dom é muito importante, principalmente para quem trabalha com batalha espiritual, para você receber de Deus a informação de o que você está lutando ali, qual é o problema que está acontecendo, isso é muito sério. Segunda classe de dons, os dons de poder, não é? É o dom da fé, que é uma fé que ultrapassa os nossos limites, não é? É o dom da operação de milagres e o dom de cura, então é o dom de poder. E tem os dons de inspiração, que é o dom de profecia, aí sim é você profetizar uma palavra, tá certo? O dom de línguas e o dom da interpretação de línguas. Então, 3 categorias distintas: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. A gente vai trabalhar depois, um por um, e desenvolver isso aqui bem assintosamente para a gente entender aqui cada um desses dons. Amém? E, terminando, o fruto do Espírito, não é? De acordo com Gálatas
5, 22 e 23, o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e domínio próprio, contra os quais não há lei, né? São os resultados de uma vida guiada pelo Espírito Santo. Vamos lá. O amor. O amor conhecido também como caridade, e no grego ágape, né? O interesse e a busca do bem maior de outras pessoas, sem nada querer em troca. Né? A Bíblia diz lá que o amor jamais acaba. A ciência vai passar, mas o amor jamais acaba. O amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. O amor é a prova da espiritualidade. Tem início lá na nossa regeneração, 1 de João capítulo 4, no verso 7 e 8. E o amor vai consistir em querer para os outros aquilo que queremos para nós mesmos. É a dedicação ao próximo. Lembra lá de Mateus 7,12? Jesus disse o quê? Assim como quereis que os homens os tratem, tratem vocês também. Então, como é que eu quero ser tratado gentilmente se eu não sou gentil com as pessoas? Como é que eu quero ser tratado de uma forma e a pessoa de outra? Isso é muito importante, não é? Vamos à alegria. Trata-se da felicidade do Espírito, qualidade da vida que é graciosa, bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosidade nas dádivas aos outros. É você fazer tudo com alegria, por causa de uma correta relação que você tem com Deus. Não é? Pior coisa do mundo é você pedir alguém para fazer alguma coisa e a pessoa vai resmungando o tempo inteiro, não é? Deus não aprecia a dúvida e nem o desânimo. Também abomina a doutrina ousada, o pensamento melancólico, tristonho. Deus gosta de corações animados, de pessoas animadas, de pessoas que verdadeiramente vivem na presença do Senhor. Eu quero ler esse texto aí com vocês. Vamos lá. 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 10. Não, 6, 10. 2 Coríntios 6, versículo 10. Nossos corações se entristecem, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Então, isso aqui, o apóstolo está dizendo que, independentemente daquilo que você está vivendo, independentemente da situação que você está passando, você não é livre de ser alegre, não é? Estou passando o maior problema da minha vida, mas isso não quer dizer que você não precisa ser alegre, não. Pelo contrário, você pode ser alegre mesmo em meio às tribulações da vida, não é? A paz, que no grego significa eirene, paz. E por causa da queda do homem no pecado, essa paz com Deus foi destruída, com os outros, com o próprio ser e com a própria consciência. Mas através da cruz, Deus reestabeleceu a paz. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma tranquilidade íntima. Não é aquele negócio de, eu estou aqui zen agora, entrei no modo zen, estou em paz, não é? Não é isso não. É algo que prevalece a respeito das tempestades externas. Paz é a quietude de coração e de mente, baseada nas convicções de que tudo vai bem entre o crente e o seu Pai Celestial. Então, é você entender o seguinte: eu estou passando problemas? Estou. Eu estou enfrentando lutas? Sim, mas mesmo assim eu estou em paz, porque eu sei que Deus está comigo. Filipenses 4:7, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Você vai experimentar essa paz de Deus. Amém? Olha, a longanimidade. Quando é uma qualidade atribuída a Deus, significa que Deus tolera pacientemente todas as iniquidades do homem, não deixando arrebatar por explosões de ira. A longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o sendo de contenda, tolerando as injúrias. Então é você não explodir, é você ficar tranquilo, é você ter essa paciência como perseverança, essa longanimidade aí, como perseverança, ser tardio em se irar,
ou entrar em desespero. Tem gente que, qualquer coisa que diga, ai meu Deus, agora tal. Não, calma. Vamos ser longânimos, vamos ter paz, vamos ter paciência na pessoa de Deus, né? Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, né? Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que vocês receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Então isso aqui pacientemente, é ser longânimo. Vamos ser pacientes uns com os outros, vamos estar longânimos uns com os outros em nome de Jesus. Benignidade significa gentileza, bondade. Esse termo grego significa também excelência de caráter e honestidade. O crente que possui esse fruto do Espírito é gracioso, é gentil com seus semelhantes e não se mostrando ser inflexível e muitas vezes exigente. Ser benigno é não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor, mas também não é ser bobo. Não é alguém que, não, deixa para lá, pode levar. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. É você ser uma pessoa boa e você dar uma palavra sem magoar ninguém. Porque existem maneiras e maneiras de você falar. Você pode dizer para alguém, não vai levar. E você pode dizer, querido, agora não, deixa para uma outra oportunidade. A gente sabia que o não a gente tem que aprender a dar também, porque às vezes a gente fica falando sim o tempo inteiro e isso é prejudicial, porque acaba que você não consegue resolver tudo que você prometeu e acaba que isso vai ser pior ainda para outra pessoa, né? A bondade. A bondade é a expressão máxima do amor cristão. No grego, agatossuni refere-se ao homem bom, cuja generosidade brotou no coração e ela é a verdadeira prática do bem. É o amor em ação. Gálatas capítulo 6, verso 10, o apóstolo vai falar sobre a gente ser generoso com os domésticos da fé, não é? Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, os domésticos da fé. Por isso, enquanto você tem essa oportunidade, vamos fazer. Vamos ser bons, vamos ser gratos a Deus pelo que Ele tem sido na nossa vida, não é? A fé significa tanto confiança como fidelidade. A fé de parceria com o arrependimento vai formar a conversão, a entrega da alma às mãos de Cristo, alicerçado sob o conhecimento espiritual, né? Então é aquele texto que a gente conhece lá, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Então a gente tem que ter essa confiança, essa fé. A mansidão é a moderação associada à fé, à força, e à coragem. Descreve alguém que pode irar-se com equidade quando for necessário e também humildemente submeter-se quando for preciso. Jesus em Mateus 11, 23 diz que podemos e devemos ser mansos, mas ele diz que a gente também tem que ser prudentes. Simples como as pombas e prudentes como as serpentes, mas ser mansos, viver uma forma plena da palavra de Deus em nossos corações, não é? E, por último, o domínio próprio. Temperança é o controle, é o domínio dos nossos desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais. Eu costumo dizer isso, que fidelidade é uma atitude que você deseja no seu coração. Você diz assim, eu serei fiel, independente de quem aparecer, das oportunidades, do que vier na sua frente. Você decidiu ser fiel e está relacionado também aqui à pureza. E na passagem de 1 Coríntios 7, 9, não é? Ele vai dizer, vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz assim, mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. E ele está se referindo a toda forma de autodisciplina e dos vícios que estão alistados lá em Gálatas, que é prostituição, adultério, falta de controle, de tudo. E aqui vai entrar uma série de coisas que a gente, não é, fala mal das pessoas, comprar demais, não ter controle com as finanças, viver uma vida desequilibrada. Tudo isso é importante e a gente precisa ter muito cuidado aqui em nome de Jesus. Então, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu passei do tempo aí, não é?
Não sei quantos minutos a gente chegou aí. Hoje passou um pouquinho do tempo aí, né? 40? 1h04? Meu Deus do céu! Jesus! E a gente queria fazer uma aula menor, não é? Mas é assim mesmo, a gente vai falando, as coisas vão surgindo. Deus abençoe vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem atentos aí a toda a nossa programação no nosso canal aqui da Igreja Batista da Paz. E lembrando que a gente está aqui orando por você, cuidando da sua vida como pastores amados. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.